Hoje estamos aqui para conhecer mais um pouco da história do programa de pós-graduação em comunicação da UFJF, com uma pessoa mais do que especial, Ilusca Coutinho, a nossa capixaba Juiz Forana. Quando você começou a trajetória aqui na UFJF, quais foram os principais desafios de vir para uma cidade de Minas Gerais? Quais foram as oportunidades que apareceram? Como que foi começar a história aqui na UFJF? Primeira vez que eu vim Juiz de Fora foi fazer o concurso, mas gostei muito da cidade. Eu era recém-casada à época e uma vez aprovada no concurso, saí daqui inclusive com a aprovação, fui pegar meu diploma, porque a gente, quando defende doutorado, e essa é uma dica, não façam isso, peguem logo o diploma. A gente fica só com a ata e acha que a ata resolve tudo. Eu não tinha pego o diploma até então. Eu saí daqui com aprovado, tenho que pegar o diploma para poder trazer, né, para comprovar o título. Então fui para São Paulo, peguei o meu diploma e voltei para o Espírito Santo, né, já sabendo o meu horário de trabalho. E o meu primeiro horário de trabalho eu tinha aula segunda, terça, quinta e sexta, eu só não tinha aula quarta-feira. Isso me dizia que era impossível ficar indo e vindo, até porque também a viagem de Vitória para Juiz de Fora é uma viagem mais longa, né? São de ônibus 9 horas, 10 horas, se o ônibus for parador ou não. Então eu decidi que eu precisava mudar para Juiz de Fora. Chegamos na FAESA, eu e o meu marido, Jorge, que também é professor aqui na Facom, e pedimos demissão, fizemos um acordo, né? E cumprimos lá um aviso prévio, para não ter que pagar o aviso prévio, a gente cumpriu um tempo lá de aviso prévio, que também era o tempo que eu tinha para me apresentar aqui na universidade. E em março, dia 11 de março de 2004, a gente pegou o carro para Juiz de Fora, a mudança tinha vindo um dia antes. Quando eu estava subindo ali no Santo Antônio, eu passei pelo caminhão de mudança, e no meu primeiro dia de aula, já dei aula já no dia seguinte, no dia 12 pela manhã, eu saí de casa para poder dar a minha primeira aula, na época do disciplina chamada Processo de Informação 2, e Jorge ficou em casa para receber a mudança. E naquela época a gente ainda não tinha aqui na Faculdade de Comunicação o PPG-Com. Não tinha. Como que foi ver esse processo de fundação do programa, os primeiros movimentos? O que você lembra desse início? Nossa, muita coisa. Eu entrei na Facom junto com o professor Paulo Roberto. Na época a gente fez concurso junto, mas em departamentos separados. Eu fiz concurso à época do departamento de jornalismo, o professor Paulo do departamento de comunicação e artes. Outro professor daqui da Facom que também fez concurso nessa época foi o professor Nilson. O professor Nilson e o professor Paulo fizeram para a mesma vaga de comunicação e artes e eu para a vaga de jornalismo. Paulo e eu entramos, e o professor Francisco Pimenta, que na época coordenava, né, o grupo que estava discutindo a pós-graduação aqui na Facom, nos chamou para fazer parte do grupo, né, que estava pensando e refletindo sobre a construção do mestrado. Já tinha vindo aqui anteriormente um professor da Federal Fluminense que tinha estabelecido duas linhas de pesquisa, os nomes das linhas de pesquisa. Uma linha de pesquisa era Tecnologias da Comunicação e outra linha de pesquisa era Comunicação e Identidades. Então eu e o Paulo nos juntamos ao grupo e começamos a pesquisar Comunicação e Identidades, que a gente nunca tinha pesquisado, mas já que tinha aquela linha Tecnologias não era Comunicação e Identidades. A gente se juntou a esse grupo e começamos a discutir, nos reunir, fazer várias reuniões, construir o projeto. À época, o Fernando Fiorese era diretor da Facom e tinha conseguido uma verba para que a gente conseguisse alguém para ajudar a gente a fazer o projeto no sistema. Era um sistema duro, não era um sistema fácil de fazer. Era o tal do SNPG, um negócio complicado. Aí conseguimos, e a internet na universidade, se hoje já tem uma certa variação, naquela época, vocês podem imaginar que era muito mais precária. Esse sistema só funcionava na internet, não conseguia fazer antes e depois mandar, tinha que fazer direto no sistema. Então, os primeiros projetos, o primeiro projeto do mestrado, em 2004, foi fechado na minha casa. A gente foi para casa, o Jorge se incluiu nesse grupo, auxiliou a gente nessa parte de formatação. O Jorge tem uma experiência como coordenador dos cursos lá do Espírito Santo, ele ajudou a gente e nos reunimos lá. Eu, o professor Paulo Roberto, o professor Potiguara, o professor Francisco Pimenta, a professora Marta, o professor Carlos Pernissa, né, que fizemos parte desse grupo originário. Hoje, do PPG-Com, ainda estamos aqui, Paulo Roberto, Junito e eu, desse grupo primeiro. A professora Marta depois se transferiu para o Rio de Janeiro, né, uma troca com o professor Luiza Trinta, hoje já é falecido, o professor Potiguara se aposentou, né, e o professor Francisco Pimenta também se aposentou. Esse foi o primeiro projeto, em 2004. Mas na área de comunicação, há uma espécie de regra que a gente não consegue nunca aprovar de primeiro o projeto de mestrado.
Então a gente fez o primeiro projeto e veio com a negativa e algumas recomendações. A gente tinha que investir mais em produção bibliográfica, alguns ajustes no projeto. Então a gente fez o projeto em 2005 e de novo não foi aprovado, enquanto isso a gente ia melhorando também a nossa produção. Para poder melhorar esse percurso, a gente começou a implantar uma especialização, uma parceria que a gente estabeleceu a partir da articulação do Chico com o então DAD, era Departamento de Artes e Design, ficava lá no ICE, nossas reuniões eram lá, o professor Arlindo Stefan era o diretor do DAD na época, e a gente montou o primeiro curso de especialização, que era Arte, Cultura Visual e Comunicação. O professor Dalmer Pacheco tinha também um curso de Lato Sensu, que era Globalização, Mídia e Cidadania, alguns professores davam aula, mas não abrangia todo mundo. Esse de Arte, Cultura Visual e Comunicação reuniu, então, docentes daqui da Facom e também do DAD, que hoje virou IAD. O objetivo era a gente aprender, dar aulas mais aprofundadas, também fazer orientações em nível de pós-graduação, porque era algo importante que o corpo docente tivesse essa experiência. Em 2005, então, a gente começa a especialização para reforçar essa nossa produção, e em 2006 a gente consegue a aprovação, enfim, do nosso curso de mestrado. E nesse início do mestrado em comunicação aqui na Facom, como que você lembra as primeiras disciplinas, os primeiros alunos, quais eram as demandas, os sonhos, o que mudou de lá para cá? Bom, em relação à estrutura, por exemplo, do programa, mudou muita coisa. A gente tinha na antiga Facom uma sala que era uma sala 4, que não era sala de aula nem nada, era onde a gente funcionava, secretaria, tudo. Não tinha secretaria. O Chico vive dizendo que ele foi secretário no primeiro ano do PPG-Com. A gente dividiu a coordenação, o Chico era o coordenador, eu era vice-coordenadora. Como eu tinha aquela experiência lá falei para você da área de exatas, né? Então eu ficava com as planilhas para poder organizar essa parte financeira do PPG-Com. E o Chico outra parte mais política, né? Outros tipos de relações. Mas a gente não tinha secretária, a gente conseguiu muito curso, uma secretária terceirizada, e assim a gente foi lidando com o PPG-Com, tinha dificuldades de distintas naturezas. A universidade, justiça seja feita, sempre também tentou dar o suporte, tinha uma verba de custeio, né, que era o APG, que era o apoio à pós-graduação, que ainda hoje, né, é uma referência importante para os PPGs aqui da universidade, auxilia a gente a trazer pesquisadores, financiar a ida da gente a congresso, né, mas em termos de estrutura de funcionários, a gente podia contar com isso. Então, a gente contou muito também com o suporte dos próprios funcionários da Facom, né, e da gente, que a gente tinha que se desdobrar, fazer as atividades docentes e toda essa parte burocrática também. Em relação a alunos, a primeira turma era uma turma bem pequenininha, tinha 10 alunos. E hoje são todos quase na sua maioria, muito bem colocados, participando do mercado. Era um grupo que tinha muito interesse em saber e tal, e tinha uma demanda reprimida muito grande. Então, de certa maneira, era um grupo que vinha com gás muito grande, um desejo de conhecimento maior, não era algo automático. Ou seja, o mestrado não era uma opção possível, era a opção, por pessoas que tinham ficado muito tempo esperando. Então, isso foram trocas muito ricas, né? As coisas vão se modificando, a riqueza vai se alterando, vai ganhando mais diversidade, né? Acho que hoje a gente tem um PPG mais diverso, até por conta das políticas afirmativas que a própria universidade, né, as cotas na pós-graduação oferecem também essa diversidade maior. E a gente vai aprendendo a lidar também com essa diversidade, assim como tivemos que aprender a lidar com a pandemia, com o ensino remoto emergencial, com essas modificações todas, né? A tecnologia nos atravessa muito no ensino e na comunicação. Na pesquisa não podia ser diferente. Perfeito. E durante essa sua trajetória no PPG e também na graduação, você teve a oportunidade de ir para Portugal, você comentou um pouquinho, mas conta mais pra gente como que foi para Portugal, o que você estava querendo pesquisar, tinha a ver com a TV pública, certo? Conta pra gente um pouco dessa trajetória também. Tá. Eu dava aula no PPG-Com já na graduação, e em 2010 a gente se envolveu aqui com a Conferência Nacional de Comunicação, né? Foi realizada em 2010. Para a realização da Conferência Nacional foram realizadas conferências municipais, depois estaduais, até desaguar na Conferência Nacional de Comunicação, a Confecom, que acabou não tão bem sucedida porque os proprietários das empresas de mídia deram uma virada de mesas, retiraram. E a conferência funcionaria melhor se fosse, a ideia era 40, 40, 20, 40%
das empresas massivas, 40% da sociedade civil, 20% do governo. Então, essa equação não funcionou porque as emissoras privadas se retiraram durante a conferência. Emissoras, jornais, né, mídia comercial. Mas esse processo da gente construir aqui a Conferência Municipal foi um processo muito rico. A gente conseguiu trazer debates interessantes, a abertura foi na Câmara Municipal, e nessa abertura eu acabei retomando contato com um professor da UNB, com quem eu havia estudado, e que é referência ainda hoje no campo das políticas de comunicação. Hoje ele é professor emérito da UNB, professor Murilo César Ramos, que veio fazer a conferência inaugural da Confecom, aqui de Juiz de Fora. E ao retomar o contato com esse professor, ele falou: o que você está pesquisando? Eu falei com ele que estava pesquisando, estudando telejornalismo. O professor Murilo fazia parte do Conselho Curador da EBC, e naquele ano, finalzinho daquele ano, veio uma proposta para que a gente fizesse um acompanhamento, uma avaliação do jornalismo da EBC, da TV Brasil mais especificamente. E então a gente fez um projeto, esse projeto foi avaliado pela EBC, pelo UFJF, e foi firmado um convênio de descentralização de recursos para a gente desenvolver o projeto aqui. A gente conseguiu ter bolsistas para fazer esse projeto, depois conseguiu produzir um livro sobre esse projeto, né, que é a informação da TV pública, e isso me mostrou que tinha um campo grande para estudar no telejornalismo que a gente não estava, para onde a gente não estava olhando muito. Quando a gente estudava telejornalismo, a gente olhava para o Jornal Nacional, emissoras locais, eventualmente, mas muito pouco para as emissoras públicas. E quando a gente olhava para as emissoras públicas, a gente muitas vezes olhava com o mesmo demanda, com as mesmas expectativas em relação à televisão comercial. Até porque no Brasil, as emissoras de TV aberta têm essa característica de serem predominantemente comerciais, né? Então é um modelo, a gente foi colonizado com essa perspectiva comercial de televisão. E eu falei: bom, mas tem outro lugar que a gente precisa olhar. Para avaliar o telejornalismo de uma emissora pública, eu vou usar os mesmos parâmetros, as mesmas regras, quais são os compromissos? Então foi para estudar um pouco mais isso que fui para Portugal. Porque diferente daqui, em Portugal, o processo começa com a TV, radiodifusão pública. E só depois, em 92, que você tem os operadores privados de televisão. Então eu queria estudar um país que era de maneira diversa e compreender em que medida que as promessas do jornalismo e da televisão pública se aproximavam de emancipação, de autonomia. Eram promessas que estão nas raízes do jornalismo, mas também da TV pública. E no PPG-Com você teve vários orientandos e orientandas. Tem algum trabalho que te marcou mais, alguma pesquisa? Conta pra gente também um pouco essa parte de orientar. Eu acho que orientar é um momento muito rico. Outro dia eu estava conversando que eu não sabia qual que era a minha principal marca, a minha principal característica, assim, qual que é a minha principal... E eu acho que é esse lugar de estar, da conversa, do diálogo, que a gente volta meio e fala de conversa e diálogo, né? Acho que a conversa e o diálogo que se estabelecem na orientação são muito produtivas, porque elas deixam um aprendizado em mão dupla. A gente aprende com o orientando aprende com a gente, né? E se a gente pegar uma perspectiva de Gestalt, né, nesse caso a gente vê que de fato todo não é a soma das partes, ele é algo muito além, né? A orientação é isso, mostra pra gente que a gente consegue ir além, descobrir outros possíveis, parcerias, pensar junto é melhor, mais gostoso, é super produtivo. Não vou cair no risco de citar um trabalho, porque vai gerar ciúme, e todas as pesquisas têm a sua importância, todas as pesquisas têm importância igual, mas a gente pode dizer que no NJA, que é o nosso grupo de pesquisa, está fazendo 15 anos esse ano, antes chamava Grupo de Pesquisa Jornalismo, Imagem e Representação, né? Tem muitos talentos que saíram daqui de Juiz de Fora, estão em outros lugares, outras universidades, que deixam saudade. E o NJA, com essa comemoração agora, em relação a ele, quais são os momentos que mais te marcaram, assim, de projetos que teve, práticos, pesquisas, não um trabalho de uma pessoa, mas assim, de momentos do grupo que você gostaria de destacar? Eu acho que essa parceria com a EBC é uma parceria fundamental, porque ela cumpre um papel importante. A gente foi uma pesquisa feita coletivamente, mobilizou muita gente, pessoas que não tinham participado até então de pesquisa que se envolveram na pesquisa, e resultou em algo importante para a própria empresa. Então, participei de reuniões com o extinto Conselho Curador da EBC, com os editores da EBC, né? O próprio Manual de Jornalismo da EBC bebeu muito nos resultados da pesquisa, isso é algo importante, a gente vê a gente, de fato, contribuindo com a sociedade. Então, foi um momento importante do NJA.
Outro momento muito importante foram um ciclo de estudos que a gente realizou, né? Era uma ação com viés mais extensionista, tentar compartilhar os resultados, trazer pessoas, né? A gente fez isso inicialmente na sala 220, trazia pessoas, aberto para todo mundo, e não apenas fazia esse bate-papo, mas também gerava material audiovisual. A primeira parte também era acho que nessas mesmas banquetinhas, que a gente pegava emprestado lá da produtora de multimeios, e a gente fazia como se fosse um programa de entrevistas. Também depois colocava isso em circulação no nosso canal no YouTube. Chegou a fazer varal de exposição fotográfica também no ciclo de estudos, foi um momento bem interessante. Mas aí veio a pandemia. E na pandemia a gente, para não parar com esse processo todo, a gente fez o ciclo de estudos virtual, também foi legal, a gente fez pelo Instagram. Chegou um momento depois que ninguém aguentava mais ciclo de estudos. Teve essas invenção de moda durante a época da pandemia, o sarau, NJA, que a gente fez uma provocação, as pessoas declamarem poemas, fazer uma coisa meio fora da casinha, mas só falar de pesquisa, falar de outras coisas, né? Também foi legal, mas chegou um momento que a gente também saturou de vídeo no Instagram, não aguentava mais. Aí ficamos um tempinho mais parados, mas esse tempo também de ficar mais parado, meio que lagarta, assim, né? Foi importante porque a gente resultou na produção de um livro coletivo, né? O Vídeo Sapiens, que foi um livro muito legal, que envolveu alunos de mestrado, de doutorado, de graduação, e está disponível também no selo PPG-Com. Acho que são alguns momentos importantes. Os primeiros doutores também, pelo NJA. Perfeito. E assim, ainda se tratando da história do PPG-Com, teve um momento muito importante que foi a sua coordenação, né? Você tomou a frente, assim, ficou mais nessa parte administrativa. Quais os desafios de estar nessa parte? Quais potencialidades e o que você acha que você pôde deixar na sua gestão? As minhas, né? Eu fui dois momentos coordenadora do PPG-Com. Eu coordenei o PPG-Com de 2010 a 2012. Foi um momento importante, PPG-Com, de amadurecimento. E tive como vice-coordenador o professor Potiguara. O PPG-Com começou a crescer nesse momento, o número de professores, o número de alunos também. A gente realizou aqui em 2012 a Compós e conseguimos passar para a nota 4. Saímos da nota 3 para a nota 4. Então foi um momento importante e tal. Acho que eu contribuí coletivamente com os colegas, nada é individual, mas eu acho que talvez a expertise é lidar com essa parte de burocracia, né? Nada é por acaso, a gente já falou sobre isso. Então, o fato de eu ter feito um segundo grau técnico, ter tido lá disciplina de organizações e métodos, pode ter ajudado em algum momento a gestora Ilusca também. Acho que esse diálogo, né, com os setores da universidade também foi importante para mim. Tanto que em 2015 eu assumi a coordenação de programas da universidade. Então, fui responsável por olhar os programas de pós-graduação da universidade como um todo. Isso é importante também porque me permitiu conhecer melhor a estrutura da universidade, onde poder utilizar melhor algumas questões, quais demandas encaminhar para que espaços. Isso foi importante na segunda passagem pela coordenação do PPG-Com aí em 2019, de 2019 a 2021. E nesse momento o desafio era a implantação do doutorado. O doutorado tinha sido aprovado em 2018, a gente fez a seleção em 2018 mesmo, mas as aulas começaram em 2019. Eu assumi então dia 1º de abril de 2019, e aí a implantação da primeira turma, como fazer o doutorado, os ajustes, as necessidades, né? Então, a entrada da primeira turma, da segunda turma e da terceira turma de doutorado, a pandemia em 2020, e essas mudanças todas foram momentos importantes. E, de novo, uma boa notícia, a gente também passar para a nota 5. Então, acho que eu dou sorte, mas tá bom por aqui. Muito legal. E agora vamos também um pouco para um lado mais Ilusca, para além da universidade, né? Conhecer um pouco a Ilusca mãe, filha. Quais outros papéis você desempenha e como é o seu dia a dia, a sua rotina? A gente queria conhecer um pouco para além dessa pesquisadora que a gente já pôde ver um pouco aqui hoje. Eu acho que esse é o momento mais triste, eu acho, da nossa conversa, porque acho que a mãe e a filha ficam muito a reboque da Ilusca professora e pesquisadora. Ao longo dos anos a gente vai pensando que talvez a gente precise dedicar menos espaço para isso tudo. Para fazer essa quantidade de coisa também em termos de trabalho, a gente deixa algumas coisas de lado. E esse momento de um certo afastamento, pós-doutorado, tem me mostrado que eu preciso me dedicar mais a essa outra parte de Ilusca, essa outra Ilusca, né? Mas eu acho que essa parte de ser mãezona, na relação com as pessoas, né? A questão do diálogo, é algo que caracteriza também a minha relação, tanto com a minha mãe, com a minha filha, né? Com o Jorge, né? Que é também professor aqui da Facom, que é meu parceiro, essa ideia da gente ter relações de afeto.
Eu acho que as relações de trabalho, as relações pessoais têm que ser relações de afeto. Se a gente coloca afeto, pode ser que a gente não seja capaz de estar presente 100% todo o tempo, mas alguma parte da gente vai ficar, nem que seja como lembrança, como saudade. Então, acho que a Ilusca mãe e filha é uma Ilusca que agora está buscando estar mais presente, porque durante muito tempo estabeleceu a universidade como prioridade zero. E acho que isso hoje precisa ser mais partilhado. E só pra gente finalizar, a gente queria saber, assim, no final de tarde, quando você tá tranquila, você prefere ler um livro, assistir uma série? Se puder descrever pra gente um pouquinho de um dia mais tranquilo, de um dia de aconchego, pra gente finalizar essa entrevista. E também, uma pergunta que eu já estava esquecendo, mas não menos importante, um conselho que você gostaria de deixar para quem está começando agora na pesquisa, no PPG-Com, mas uma coisa de cada vez. Vamos primeiro na... Então, um dia tranquilo, um cafezinho, depois ficar zapeando. Eu ainda tenho esse hábito, eu não sou do streaming, eu sou ainda da televisão de outra maneira. Uma paradinha no canal de notícias, depois as novelas do Vale a Pena Ver de Novo. E se eu perder, como estou perdendo hoje o último capítulo de Cabocla, a gente corre lá no Globoplay para assistir. Não foi nossa intenção fazer você perder Cabocla, hein? E um conselho agora, né, para quem está começando na área da pesquisa, no PPG-Com FJF, que você gostaria de deixar? Eu acho que o principal conselho é fazer as coisas com prazer. Sobretudo na pesquisa em pós-graduação, a gente não tem que ter um compromisso de ter uma profissão. A gente faz graduação, a gente tem o compromisso de ter uma profissão e tal. A gente faz pós-graduação porque a gente quer algo pra gente. Tá faltando algo pra gente. Uma complementação, é algo que eu quero saber que eu não sei. Então, essa complementação, esse algo que eu vou buscar, é uma busca muito particular, né? Ela precisa estar acompanhada do prazer, nunca pode ser com dor junto. Pode ser algo que nos tire a saúde, nos deixe desgostoso, tem que ser feito com prazer. Se não estiver dando prazer, a gente dá uma paradinha, faz outras coisas primeiro e volta para poder fazer com prazer. Pesquisa feita na marra, só para cumprir prazo, ela é desestimulante para quem faz e para quem lê. Então não faça isso. Faça as coisas sempre com prazer. Mas, para fazer com prazer, a gente não pode se dedicar 100% a isso. A dedicação exclusiva que a gente tem da Bolsa é no que diz respeito ao compromisso com a pesquisa. Mas a gente também precisa se dedicar a ler um livro, a sair com os amigos, a dar atenção a namorado, namorada, mãe, pai, enfim, a vida da gente. Vivam para ter mais o que falar do que a sua pesquisa.